Olá, seja bem-vindo ao Estudo com Deus. Meu nome é Kelly Picalho, sou casada, mãe de 2 filhos, moro atualmente no Pará e sou mato-grossense e eu estou aqui para partilhar da palavra de Deus com você. Minha intenção com o Estudo com Deus é te ajudar a ser motivado a aprender mais de Deus de forma simples e clara, sem teologia, porque eu não sou teóloga, não sou mestre da palavra, mas de forma simples e clara, somente com a direção e com a ajuda do nosso professor, o amado Espírito Santo. Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais de Deus, sente aqui à mesa comigo, abra a tua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos aqui lendo em Mateus. Nós estamos lendo os 4 evangelhos, nós estamos em Mateus ainda. Vamos entrar aqui no capítulo 5, onde é o Sermão do Monte. Então, é muito bom. Esse estudo de hoje vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Então, eu gostaria, antes de tudo, que você curtisse o nosso vídeo, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, que você pudesse ali compartilhar com as pessoas, enviando esse vídeo para mais pessoas, para que possa esta obra prosperar, ir à frente, para que ela possa crescer. Que você possa comentar também de onde você está assistindo esse vídeo, que vai ser muito bom saber aonde está chegando os meus vídeos. E eu quero também compartilhar com você uma novidade. Nós estamos tendo aqui um propósito de oração nas madrugadas durante um ano. Começamos agora acredito que foi dia 3 de novembro, terça-feira. E vai ser de segunda a sábado, 3 horas da manhã, sempre orando. Nós cantamos um louvor, eu não sou cantora, mas tem um louvorzinho ali no início, dou uma palavra simples e rápida ali, oramos juntos, para que a gente possa juntos nos achegar ainda mais na presença de Deus. Se você está precisando de uma ajuda para entrar um pouco mais no profundo com Deus e você não sabe como, então vamos ali. Eu te convido a estar ali 3 horas da manhã comigo, aqui no Pará é 3 da manhã, no Mato Grosso tem a diferença ali de 1 hora, então seria 2 horas da manhã. Então você pesquise aí a diferença de horário com Pará, da onde você está, para você não confundir o horário, mas esteja aqui comigo. Amém? Vai ser maravilhoso ter a sua presença, partilhando um pouco mais de Deus ali nas madrugadas com o Senhor. Amém? E é isso, bora para o nosso vídeo de hoje, que hoje tem muita coisa para ser falado. Amém? Mas antes de tudo, convido você a abrir a sua Bíblia e que a gente possa convidar o nosso amado professor a estar sentado ao nosso lado aqui na mesa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos reunidos em Teu nome, te louvo pelas nossas vidas. Queremos, Pai, em nome de Jesus, colocar a vida minha e daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em Tua presença. Abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento da Tua palavra. Faça-nos entender a Tua palavra de forma sobrenatural, de forma espiritual. Senhor, ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua palavra. Amigo e amado professor Espírito Santo, abra nossa mente, nos ajuda a ver além das letras, compreender de forma espiritual a Tua palavra e que ela possa nos libertar, curar e transformar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E bora para o nosso vídeo de hoje. Mateus capítulo 5, versículo 1, que tem como título o Sermão do Monte. Amém? Versículo 1 diz assim: E vendo as multidões, ele subiu a um monte. E quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqui está falando sobre Jesus. Que Jesus olhou ali a multidão e se sentou ali no monte. Ele subiu no monte e sentou-se e todos se aproximaram dele. Por quê? Porque aquele que carrega a presença de Deus, ele arrasta as pessoas para ele. As pessoas o procuram, as pessoas vão até ele, as pessoas o procuram, porque as pessoas esperam algo dele. Por ele ter a presença de Deus, as pessoas esperam receber algo de Deus dessa pessoa. Então, quem carrega a presença de Deus? As outras pessoas se aproximam dele por causa da própria presença na vida dele. Amém? Versículo 2. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui fala abençoado, em outros lugares fala bem-aventurado, né, em algumas outras versões. E as bem-aventuranças, que é bem comum a gente escutar por aí, o que é ser bem-aventurado? Significa ser feliz. É aquele que é digno de ser felicitado.
Esse é um bem-aventurado, amém? E quando nós lemos aqui as bem-aventuranças, nós vemos aqui que são passagens paradoxais que chama. São observações, afirmações que parecem contradizer o senso comum, o sentido comum. O que isso quer dizer? São afirmações que são diferentes da opinião do mundo, do sentido humano, mundano. Vai muito contra aqui o que o humano, o mundo diz. Então elas são paradoxais. Amém? Isso que significa. Então, por quê? Porque elas expressam os valores do reino, que vão totalmente contra os valores humanos, os valores mundanos, valores e qualidades mundanas. Elas vão totalmente contra. Por isso que você percebe que elas vão contra esse sentido daquilo que é humano. É como se ela contradizesse aquilo que é o sentido humano das coisas. Amém? Continuando aqui no versículo 4, que diz assim: abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados ou bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é um dos 9 frutos do Espírito Santo. Faz parte da regeneração do caráter humano daqueles que entregam sua vida para Jesus. Todos que se convertem ao Senhor, eles têm uma vida restaurada. Eles têm que nascer de novo. O velho homem tem que morrer e nascer um novo, como o próprio Jesus disse ali a Nicodemos, que não entrará no reino dos céus. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Não verás o reino dos céus. Então é necessário ter essa regeneração, essa transformação, frutificando os frutos do Espírito Santo, que são as qualidades do Espírito Santo, para que você possa um dia ver o reino dos céus, entrar no reino dos céus. Amém? Versículo 6, que diz assim, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Aqui está totalmente ligado esse versículo aos Salmos 18, 25, capítulo 18, versículo 25, e a Mateus 7, 2, que diz ali que nós devemos cuidar como a gente mede o outro, porque assim nós seremos medidos. Se nós temos misericórdia, seremos vistos e medidos com misericórdia. Se a gente não tem, nós seremos medidos do jeito que fomos, do jeito que nós medimos. E também fala ali, também se refere àquela parte onde diz, os que têm misericórdia obterão misericórdia. Então, se você é uma pessoa misericordiosa, que tem compaixão dos outros, você obterá misericórdia também da parte de Deus. É isso que está falando, porque é muito fácil, sabe? O crente no dia de hoje vive uma hipocrisia tão grande, fala misericórdia, fala de compaixão, fala do amor, mas na hora de amar, não ama. Ataca uns aos outros, porque no fim, quem ataca a igreja é a própria igreja. Os fariseus estavam dentro da igreja do Senhor, mas eles não faziam parte, porque eles não tinham misericórdia. E muitos estão agindo como os fariseus nos dias de hoje nas igrejas. Que possamos não ser como os fariseus e ter misericórdia, para que a gente não seja medido sem misericórdia. Porque se nós medirmos sem misericórdia, assim nós seremos também medidos pelo Senhor. Amém? Versículo 8, que diz assim: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Por isso que o próprio Jesus diz que nós temos que ser como crianças, porque elas são como? Puras, de coração limpo, ingênuas, sem malícia, sem maldade. A criança, o próprio Jesus diz que se a gente não for como ela, não entraremos no reino dos céus por causa disso, porque elas têm uma beleza interior, sabe? Uma simplicidade, uma sinceridade, uma pureza. Então nós devemos ser como elas. Então, quem é como uma criança, verás o reino dos céus, porque diz aqui assim, abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, quem é como uma criança, terá o coração puro, e assim verá o Senhor, e ele é abençoado por isso. Amém? Versículo 9, que diz assim, abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
O que isso significa? Que aqueles que caminham com Deus, que são filhos de Deus, eles vão revelar a essência de Deus. E a essência de Deus é a paz. Por mais que a gente sabe que no fim não tem como ter paz com o mundo e o mundo nos ataca, ainda assim nós temos que revelar através da nossa vida a paz. Não devemos promover a paz e a harmonia onde nós estamos. Amém? Para que assim a gente possa revelar e sermos reconhecidos como os filhos de Deus. Amém? Versículo 10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição ao crente, principalmente ao verdadeiro, existe e vai existir sempre. Porque Satanás vai sempre atacar aquele que caminha verdadeiramente diante de Deus. Porque muitos estão caminhando, mas poucos são verdadeiros. Vive uma vida verdadeira diante do Senhor. Então esses sempre serão perseguidos. Se você tem sofrido aí perseguições, até mesmo e principalmente dentro da igreja, pode parar e compreender. Você está caminhando. Avalie sua postura. Se você estiver caminhando certo, é por isso. É claro que muitas vezes você está sendo perseguido porque você busca isso. Mas a maioria das vezes é a luz perseguindo as trevas. Perdão, é as trevas perseguindo a luz. Amém? Continuando aqui no versículo 11. Abençoados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Mas ninguém quer, né? Quem que gosta de ser caluniado? Quem que gosta de ser insultado? Mas aqui diz que felizes são aqueles, abençoados são aqueles que receberem isso. Versículo 12. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, se aconteceu com os próprios profetas, homens poderosos na presença de Deus, por que não com você, meu irmão? Por que não comigo? Nós estamos sujeitos a essa perseguição, principalmente se você caminhar certo diante de Deus. Amém? Versículo 13. Versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então nós, os santos, os justos, os crentes, nós somos o sal da terra. Isso significa o quê? Que o sal serve para preservar os alimentos. Então nós somos os preservadores da moral, da ordem da sociedade. Infelizmente, nós sabemos que a igreja tem se perdido muito e ela não tem sido muitas vezes esse lugar, essas pessoas de preservar a moral, de preservar os valores, a ordem da sociedade, mas devíamos ser nós. Nós somos o sal e nós temos esse papel de preservar o que é bom dentro da sociedade. Amém? Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas sobre um castiçal e dá luz todos que estão na casa. Versículo 16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O que isso quer dizer? Que nós devemos ser a luz. E como que nós expressamos a luz de Jesus? Primeiro, através do nosso testemunho, e segundo, através do comando, do governo, da direção do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, sem essas duas coisas, não tem como ser luz, brilhar no mundo. Então, que você possa sempre dar um bom testemunho e utilizar a ferramenta que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 17, que diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Então, a lei e os profetas eles representam a totalidade do Antigo Testamento. Amém? Dos escritos ali. Então, Jesus, ele não veio para destruir, ele veio para cumprir. Ele é o cumprimento das profecias. E Jesus foi o único humano que cumpriu na sua totalidade, na sua plena
totalidade. Vocês estão escutando, meu bebê acordou, mas vamos só finalizar aqui, amém? Foca em mim. Continuando aqui. O Senhor Jesus foi o único que na sua essência, ele cumpriu ali na sua totalidade as leis do Senhor, a vontade do Senhor. E ele veio para ressignificar a lei, ele veio para ressignificar, dar novo sentido e objetivo para a lei, quebrando ali a religiosidade, o apego ali às doutrinas, aos dogmas, se esquecendo do verdadeiro sentido da lei. Amém? E é isso, meus irmãos. Vou finalizar aqui só com mais um versículo aqui. No versículo 18, continuando aqui só mais um pouquinho. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passe o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem que eram os escribas? Quem que eram os escribas? Quem que eram os fariseus? Eles eram homens que buscaram ali, iniciaram muito bem sua caminhada, querendo ser perfeito e santo demais. E ali eles se perderam indo atrás da religiosidade, ficaram presos nos dogmas, nos ritos, achando que isso era o que ia fazê-los serem salvos. E se esqueceram que para Deus o que mais importa é a intenção do coração. Que para Deus o que mais importa é a intenção do seu coração. Para Jesus, se você não estiver fazendo perfeitamente ali, cumprindo perfeitamente os dogmas, os ritos, as tradições, mas se você tiver uma boa intenção no coração, o Senhor releva, porque Ele conhece a intenção do seu coração. Eles, o que eles faziam? O que os fariseus, os escribas ali, eles faziam? Eles usavam essas atitudes ali, os ritos, as tradições, para ganhar status. Olha a intenção do coração deles. Para o quê? Para se tornarem superior aos outros homens, se colocando melhor, porque eles cumpriram com tudo que diz na lei de Moisés. Então a intenção não era fazer por amor. Eles não faziam por amor ou temor, eles faziam para se engrandecer, para se colocar como melhor. Então cuidado, se muitas vezes você está cometendo esse erro, cuida da intenção do teu coração, não se prenda aos dogmas, não seja religioso, mas acima de tudo, cuida com a intenção do teu coração. E eu vou lá cuidar do meu bebê. Eu vou encerrar aqui nosso vídeo de hoje. Fica com Deus, que Deus abençoe sua vida. Eu vou colocar aqui minhas outras redes sociais, siga-nos lá, amém? E que Deus possa permanecer abençoando a sua vida. E nós continuamos no próximo vídeo, capítulo 5, a partir do versículo 21, em nome de Jesus. E até lá, no nome de Jesus.